Olá, turma! Tudo bem? Bom, você já me conhece, eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de Língua Portuguesa do Gran Cursos Online, aqui neste nosso curso chamado Gramática para Passar. É o curso que eu preparo para você aqui, especialmente, que seja aprovado em qualquer concurso público. É isso mesmo. E na aula de hoje, nós vamos estudar a predicação verbal. Vamos ver o tipo de predicado. Eu já comentei sobre este assunto na aula passada. Eu já introduzi o assunto. Mas agora vamos olhar com outros olhos, de uma outra maneira. Por isso, na tela. Turma, a predicação verbal. Porque quando eu falo em predicação verbal, primeiro, o que é o predicado? Professor, predicado é aquilo que eu falo do sujeito. Professor, predicado é aquilo que não é sujeito. Exatamente. E o meu predicado, ele pode ser um predicado verbal, nominal ou verbo nominal. Então veja bem, o predicado é aquilo que eu falo sobre o sujeito. Lembra que eu comentei com você em aulas anteriores que existem as funções essenciais da oração. Quais são as funções essenciais? Toda oração tem que ter quem? Sujeito e predicado. Quem é o predicado? Quem não é sujeito. E o sujeito eu já estudei com você os 6 tipos de sujeito. Sujeito simples, composto, oculto, que é o elíptico, indeterminado, inexistente e oracional. Já estudei com você os tipos de sujeito. Agora, o predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Professor, mas peraí. Tudo bem. Mas se o sujeito for inexistente? Então olhe na tela. Vamos lá, vamos colocar logo essa dica. Muito importante. Legal, entendi sua dúvida. Então, vamos anotar aqui. Dica. Tá? Quando o sujeito for inexistente, indeterminado, e elíptico. O elíptico é o quê? O subentendido, tá? E elíptico. O predicado será toda a oração. Uma dica importante, então. Quando o meu sujeito... Olha só. Vamos deixar aqui anotada essa dica. Vamos pintar aqui para ficar marcado na sua vida. Então, quando o meu sujeito for sujeito inexistente, ele for indeterminado ou ele for um sujeito elíptico, o predicado fica sendo toda a oração. Toda a oração passa a ser predicado. Agora, o predicado, ele pode ocorrer de quais maneiras? Nós podemos afirmar que existe o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Certo. O predicado verbal, ele acontece com quem? Com um verbo transitivo, VT transitivo, ou intransitivo, sem predicativo. Não pode ser predicativo. Sem predicativo. O predicado nominal acontece com o verbo de ligação. E aí, se tem verbo de ligação, você precisa, evidentemente, identificar o predicativo. Com predicativo. E o predicado verbo nominal é diferente do predicado verbal. Ó. O verbo nominal é quando você tem o verbo transitivo ou intransitivo, só que agora com predicativo. Então, sinceramente, esta regra é uma regra muito simples. É uma regra muito fácil. Por quê? Porque olha só, o predicado ele pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. São os tipos de predicados que nós temos. Verbal, nominal ou verbo nominal. O predicado verbal acontece com o verbo transitivo ou intransitivo sem predicativo. O predicado nominal acontece com o verbo de ligação. Claro, para existir verbo de ligação você precisa ter predicativo do sujeito. Porque o verbo de ligação faz o quê? Liga, né, professor?
Agora, o predicado verbo nominal, você vai ter um verbo que é transitivo, direto ou indireto, tanto faz, ou um verbo intransitivo com o seu predicativo. Aí haverá a necessidade de ter um predicativo. Tudo bem? Então vamos analisar cada um desses casos na tela, por favor. Predicado nominal. Vamos começar pelo predicado nominal e veja lá o que temos em relação a ele. O predicado nominal é aquele que tem como núcleo um nome. É formado por um verbo de ligação, mas um predicativo do sujeito. Certo? E aqui, turma, então o núcleo do predicado nominal quem é? É o predicativo. Veja bem. Lucas estava feliz. Cadê o verbo? Estava. Cadê o sujeito? Lucas. Lucas aqui é o seu sujeito. Certo? Lucas estava feliz. Agora você concorda que... Olha só, vou separar aqui. Porque o predicado quem é? Predicado é tudo que não é sujeito. Então esse aqui, ó. Toda essa parte aqui é o seu predicado. Não confunda predicado com predicativo, por favor. Agora veja. Feliz não é uma característica do Lucas, característica minha, ligada por meio de um verbo? É, professor. E significou que o verbo estar é verbo de ligação. E feliz é o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Por quê? Porque feliz é uma característica aqui do seu professor. Agora, isso significa que o predicado, ele é chamado de predicado nominal. Por quê? Porque o núcleo do predicado, você pode afirmar aqui, ó, que o núcleo desse predicado é o adjetivo. É a palavra feliz. Na palavra feliz, aqui, ó, é núcleo do predicado nominal. Por isso que eu falo que é predicado nominal. Porque o núcleo do predicado é um nome, feliz, que é um adjetivo. Por exemplo, ó, o rapaz se tornou professor. Identificou o verbo, que é tornar-se, que apresenta como sujeito o rapaz. Este é o sujeito. Então, se eu já achei o sujeito, eu já vou percebendo onde está o predicado. Cadê o predicado? Predicado é tudo aquilo que não é sujeito. Legal, então tudo isso aí à frente é o predicado. Vou anotar aqui embaixo, tá? Então temos aí o predicado. Agora, olhando para a forma verbal, nós temos aqui o verbo tornar-se. Veja que professor é uma característica do rapaz conectado por um meio de um verbo de ligação. É, professor. Professor é o predicativo do sujeito. Isso significou que o predicado é um predicado nominal. Agora, veja bem. O predicativo que é uma característica, não necessariamente precisa ser adjetivo, igual aconteceu ali, ó, com feliz. Porque feliz é adjetivo, mas professor é substantivo. Professor é um substantivo, tá? Mas aqui professor é o núcleo, porque ele é um nome, ele é um núcleo do predicado nominal. Núcleo é a palavra mais importante. Então, quando o predicado é nominal, ele vai ocorrer com o verbo de ligação. Agora, você precisa voltar lá na aula anterior, que nós falávamos sobre os tipos de verbo. E ali eu comentei com você sobre a análise do verbo de ligação. Estudei isso com você lá atrás. Beleza. Então, aqui eu tenho uma teoria do predicado nominal. Por enquanto, eu só quero teorizar. Eu quero deixar a teoria bem marcada no seu caderno para ficar organizado. Depois é que nós vamos entrar com uma bateria de exercícios, tá? Depois. Vamos ao predicado verbal. Aí eu tenho que lembrar, predicado verbal é aquele, ó, que tem como núcleo o verbo. É só o verbo, verbal é núcleo verbo. É formado por um verbo transitivo ou intransitivo. E aí tem importante anotar, deixa claro na tela, por favor, vamos lá. É formado por um verbo transitivo ou intransitivo, mas aqui, olha só, turma. Deixa anotado aqui, ó. Sem quem? Sem predicativo. Não tem predicativo, lembra? Sem predicativo. Vamos aqui aos exemplos. Eu gosto de você. Olha o verbo gostar, que tem como sujeito eu. Certo. Isso significou que o predicado é gosto de você.
Gosto de você. Este é o predicado. Agora eu preciso acompanhar qual é o tipo de predicado que eu identifico aqui dentro. Veja que quem gosta, gosta. Aí tem que fazer a pergunta, ó. Quem gosta, gosta de quê ou de quem? Está vendo que exige a presença da preposição de? Porque você faz a pergunta, ó. Gosta de quê? Gosta de quem? Né? Então, o verbo aqui é um VTI. Aí eu tenho que me recordar daquilo que eu estudei com você já lá atrás. É um verbo transitivo indireto. Mas fique tranquilo, se você ainda tem dificuldade no que é transitivo direto, transitivo indireto, eu vou revisar isso hoje com você ainda. Sim, nós vamos ver, não sei neste bloco, talvez no próximo, mas eu vou revisar isso com você. Então legal, porque quem gosta, gosta de algo. Agora, veja bem, esse predicado aqui é um predicado verbal. Por que que o predicado é verbal? Porque o núcleo do predicado agora, ó, é o verbo gosto. Gosto aqui, ó. Gosto é o núcleo desse predicado. Então, gosto é o núcleo do predicado verbal. Por isso falou em predicado verbal, ó. Olha o segundo exemplo que eu coloquei para você. Eu amo você. Ó, amar é o verbo. Eu é o sujeito. E aí eu vou separar as nossas orações, ó. Separando a oração aqui. Lembrando, eu sempre vou separar o sujeito, porque para identificar o predicado é só tirar o sujeito, o resto é predicado. Então temos aqui o predicado. Predicado. Agora eu preciso identificar o verbo amar e perceber que tipo de verbo que eu tenho pela frente. E eu percebi que quem ama, ama alguém, professor. O verbo amar é VTD. Ó, eu amo quem? Eu amo você. E você é objeto direto, ó. Porque quem ama, ama o quê? Ou ama quem, né? Faz a pergunta. Tem que fazer a pergunta. Eu vou te mostrar daqui a pouco melhor sobre essa questão de pergunta. Aí eu percebi, então, que o predicado é um predicado verbal. Quem é o núcleo do predicado? O núcleo do predicado é a palavra amo. Este é o núcleo do predicado. Tá vendo? Então, por enquanto, eu mostro pra você o predicado nominal e mostrei o predicado verbal. Agora, aquele que gera mais dúvida é o predicado verbo nominal. Por quê? Porque aquele aqui agora vai apresentar para nós dois núcleos, um verbo e um nome. E aí, quem são os núcleos? Ó, pode ser o verbo transitivo ou o verbo intransitivo com o predicativo. Aí tem que ter o predicativo, porque o predicativo é núcleo. Professor, predicativo do sujeito? Não necessariamente. Não necessariamente, tá? Não necessariamente predicativo do sujeito. Aqui tem algo já bem interessante para analisarmos. Olha só. Primeiro exemplo. Ela encontrou o rapaz nervosa. Olha só. Encontrou é o verbo, apresenta como sujeito ela. Ela é o sujeito. Então eu vou separar aqui e já vou identificar o predicado. Separo aqui e já identifiquei o nosso predicado. E aí eu vou precisar identificar que tipo de predicado será este que eu tenho pela frente. Veja o verbo encontrar. Quem encontra, encontra algo. Ela encontrou quem? Encontrou o rapaz. Então, o rapaz é objeto direto, ó. Porque encontrou quem? Ou o que? Né? Você encontra alguém ou encontra algo. Encontrou quem? Encontrou o rapaz. Agora, a palavra nervosa, você percebe que a palavra nervosa é uma característica de quem? Do rapaz? Não. Não. É uma característica dela. Ah, professor, ó, é uma característica dela. Ela encontrou o rapaz nervosa. Só que essa característica, e aqui é um grande diferencial na nossa vida, é o seguinte. Veja bem. Essa característica aqui, ó, está separada por meio do verbo, não está? Olha aqui, ó, o predicado. Você tem o sujeito e para cá o predicado. E a característica do sujeito ali, ó, está onde? Ela está dentro do predicado. Por quê? Porque isso aqui é um chamado de predicativo. É um predicativo desse sujeito que é o ela, ó. Ela estava nervosa. Acompanhe na tela comigo, vamos lá. Vamos anotar isso daí. Então, nervosa aqui dentro é um predicativo. E é um predicativo de quem? É um predicativo do sujeito, é um predicativo dela, predicativo do sujeito. Isso significou aí dentro que o predicado é conhecido como predicado verbo
nominal, é um predicado verbo nominal. Por quê? Porque o núcleo do predicado agora, além de ser o verbo, que é o verbo encontrar, que é um verbo transitivo, também é o predicativo. Predicativo que é o atributo. Então aí você tem dois núcleos, por isso falou predicado verbo nominal. Olha o próximo exemplo, ó. Ela me considera especial. Identificando o verbo, considerar, que tem como sujeito quem? Ela. Ela é o seu sujeito. Então eu já posso separar aqui o sujeito e o predicado, ó. Como eu já achei o meu sujeito, então vamos separar aqui o predicado. Perfeito, professor. Então, vou deixar aqui embaixo anotadinho que temos predicado. Predicado. Legal. Agora, eu tenho que olhar para esse verbo aí. E aí, é o seguinte, turma. Ela me considera especial. Qual é a função sintática dessa palavra me? Qual a função sintática dessa palavra me? Ah, professor, é só trocar por a mim. Não faça isso, tá? Como assim? Não, porque às vezes o menino vai falar assim, troca por a mim. Você vai errar. Por quê? Vai errar. Não fica certo, mas você vai acabar errando a análise. Qual é a minha dica? Qual é a dica do seu professor? A dica é trocar sempre, não só o me, tá? Não só o me. Esses pronomes oblíquos átonos. Quando você identificar lá, ó. Me, te, se, nos, vos e o si. Qual vai ser a dica aqui para você não errar a questão? Para você saber adequadamente qual é a função sintática desse me, desse te, desse si. Porque eles podem ter qualquer função sintática, né? Então, troque aí pelo você. Quando identificar a função sintática da palavra você, aí você já entenderá qual é a função sintática do me. Por exemplo, ó, vou trazer um outro contexto aqui, e aí eu volto nessa análise, ó. Ele não me disse, ele não me disse a verdade. Pronto, olha aqui, ó. É só para fazer uma análise aqui dentro desse contexto, tá? Fazer uma breve comparação. Ele não me disse a verdade. Troca lá pelo me, vai lá. Ó, o verbo que tem como sujeito ele. E aí eu já, claramente, já estou aqui, ó, separando o predicado. Aqui, ó, predicado. Tudo isso aqui é predicado, né? Vou colocar aqui o predicado. E aí já eu vou falar que predicado é esse também. Agora, troca esse me pelo você. Troca esse me pelo você. Ele não disse a verdade você ou ele não disse a verdade a você? Professor, ele não disse a verdade a você. Tá vendo? Usa a palavra você. Ó, ele não disse a verdade a você. Por quê? Quem diz alguma coisa, ó, disse o quê? Ó, disse o quê? A verdade. Disse o quê? Disse a verdade. E aí quem diz algo a alguém, ó. A quem? A quem? A você. Esse a você não seria o objeto indireto, porque o verbo é VTDI? Então esse me é o objeto indireto. Tá vendo? Então troca pela palavra você. Porque aí na leitura fica assim, ó. Ele não disse a verdade a você. Vamos tentar de novo? Aqui nesse exemplo aqui, ó. Ela me considera especial. Ela considera especial você ou ela considera especial a você? E aí, ela considera você especial ou ela considera a você especial? Ela considera você. Tá vendo? Você não vou falar a você, ela considera você. Porque veja bem, ó, quem considera alguém. Considera quem? Considera você. Então, esse me aqui, agora ele é o quê? Agora ele é objeto direto. Tá vendo? Esse me agora é objeto direto. Então, essa dica aqui, ela vai te ajudar bastante a resolver essa função aqui, ó. Mais à frente eu vou voltar com você nessa situação aqui. Por isso que eu falei, não use o a mim. Por quê? Porque você corre o risco de errar a questão. Corre o risco. Por exemplo, cabe aqui, ó. Ele não disse a verdade a mim. Né? Ele não disse a verdade a mim. E aqui também, ó. Ela considera a mim especial. Então, nos dois eu posso usar o a mim. Nos dois. Acontece que aqui o a mim seria objeto direto preposicionado e aqui seria objeto indireto. Só que na hora de resolver a questão durante a prova, e eu quero saber a função desse me, eu vou acabar me confundindo. Então esquece esse negócio de colocar a mim. Vamos colocar você
ou a você. Aqui eu disse, ele não disse a verdade a você. Ele não disse a verdade a você. Então esse aqui é objeto indireto. Agora aqui, ó, ela considera você especial. Considera alguém. Então aqui é objeto direto. Tudo bem, mas eu ainda quero ver aqui qual é o tipo de predicado nesses dois exemplos, né? Então volte na tela. Vamos lá. Na tela. Nesse exemplo que eu escrevi, que eu trouxe agora para você, ela não me disse a verdade. Que predicado é esse que eu tenho? Não me disse a verdade. O predicado aqui é apenas um predicado verbal. Por quê? Porque não tem predicativo. Professor, e esse não aí, o que que ele é? Esse não aqui, ele é um advérbio. Um advérbio de negação, apenas. Advérbio de negação. Então é um predicado verbal. Agora, nesse segundo exemplo aqui, vamos analisar aqui a palavra especial. Vamos fazer o seguinte. Tente fazer a leitura do texto sem a palavra especial. Tente fazer a leitura do texto. Vem aqui comigo. Leia o texto sem a palavra especial. Veja se é possível. Ela me considera. Ah, professor, e eu te considero? Não. Isso daí a gente fala no português brasileiro, né, no português coloquial. Mas, adequadamente, seria falar como eu te considero o quê? Tá vendo? Não, eu te considero uma boa pessoa, considero alguma coisa. Aqui, ó, te considero especial. Tá vendo que se eu tirar vai fazer uma falta tremenda na leitura desse texto? É, realmente, professor, faz falta. Por quê? Porque especial aqui, ó, é um predicativo do objeto. Cuidado. Especial não é predicativo dela. Não é ela que é especial. Não, quem é especial? Me. Porque ela me considera o quê? Especial. Então anota na tela, vamos lá. Então, aqui neste caso aqui, ó, especial é uma característica desse objeto direto. Isso significa que especial será conhecido como predicativo. Predicativo, agora já não é predicativo do sujeito. Agora já passou a ser predicativo do objeto. Foi por isso que aqui na teoria eu coloquei para você que teria de ser mais predicativo. Mas eu não falei qual predicativo, não era? Eu não falei se era do sujeito ou era do objeto. Aqui é predicativo do objeto. Esse predicado, ele é chamado de predicado o quê? Ele é um predicado verbo nominal. Por que o predicado ele é verbo nominal? Porque eu tenho como núcleo o verbo considera e eu tenho como núcleo especial, que é o predicativo. Por isso que tem um núcleo, um verbo e um nome. É um predicado verbo nominal. Realmente, professor, é um nível avançado. Avançado agora. Tá vendo? Então por isso que eu tive que compreender o que é o predicado nominal. Você estava achando bem simples, o predicado verbal também. Agora, aqui eu vi o predicado verbo nominal. Eu quero que você analise estes dois contextos. Sim. O primeiro exemplo diz assim, ó. Bentinho considerou o comportamento estranho. Você sabe de quem eu estou falando? Bentinho, lá de Capitolina. Ah, verdade, professor. Bentinho considerou o comportamento estranho. E no segundo momento, José Dias criticou o comportamento estranho. Nos dois contextos, vamos observar aí. Eu tenho o verbo considerar e apresento como sujeito Bentinho, no primeiro exemplo. No segundo eu tenho o verbo criticar, que apresenta como sujeito José Dias. Perfeito, professor. Aqui, então, eu vou separar quem é quem. Então, ó, separando aqui e separando aqui. Né? Porque o predicado quem é? O predicado é tudo aquilo que não é sujeito. Então, temos aqui um predicado. E aí eu vou precisar identificar, e se você já puder analisar para mim, será interessante. Que tipo de predicado é que temos pela frente? Vamos ao primeiro exemplo ali, ó. Bentinho considerou. Quem considera? Considera alguma coisa, ó. Bentinho considerou o quê? Bentinho considerou o comportamento, que é o objeto direto do verbo considerar. Mesma coisa aconteceu aqui embaixo, né? Ó. José Dias criticou o quê? O comportamento, que é o objeto direto, ó, do criticar. Quem critica, critica alguma coisa. E aí, engraçado que nos dois exemplos eu usei praticamente o mesmo contexto, né? Eu posso até afirmar para você, ó, que nos dois exemplos a palavra estranho é um adjetivo do comportamento. Na análise morfológica aí, ó, estranho é um adjetivo do comportamento. Estranho
adjetivo do comportamento. Legal, professor. Agora, o que vai acontecer de cair na sua prova? O que o examinador vai perguntar? Vai perguntar se o adjetivo estranho, nos dois contextos, desempenha a mesma função sintática. Tá. Aí, o que eu vou propor? Eu proponho a você que substitua o objeto direto por um pronome oblíquo-ato. Como assim, professor? Eu vou usar aqui do ladinho aqui, ó. Puxar aqui. Tá? Vou usar bem aqui. Então, eu proponho a você que use, nesse caso, um pronome oblíquo-ato. Por exemplo, ó, Bentinho considerou o... Aí eu falo só assim, Bentinho considerou... Ah, Bentinho considerou... Não. Bentinho considerou estranho. Bentinho considerou estranho. Agora aqui, ó, José Dias criticou o estranho? Não, professor. José Dias criticou. Está vendo que no segundo exemplo eu posso suprimir a palavra estranho, que não faz falta para a leitura? No primeiro exemplo, se eu tiro o estranho, faz uma falta tremenda. Ó, como assim? Bentinho considerou o comportamento? Considerou? Não, ele considerou o comportamento o quê? Tá vendo? Porque estranho é uma característica aqui do comportamento. Então, nesse primeiro exemplo, estranho é um predicativo do objeto. E no segundo contexto, como eu posso retirar a palavra estranho e não há nenhum problema para isso, é porque estranho é conhecido como adjunto adnominal. Tá vendo? Estranho. Opa, escrevi duas vezes. Aqui, pronto, apaga aqui. É um adjunto adnominal. E aqui, então, eu vou percebendo o seguinte. No primeiro exemplo, o meu predicado é chamado de predicado o quê? É um predicado verbo nominal. E no segundo exemplo, o predicado é apenas o predicado verbal. Por que aqui em cima o predicado foi um predicado verbo nominal? Porque eu tive como núcleo o verbo considerar e também tive como núcleo o adjetivo estranho. Já no segundo exemplo, eu tenho apenas o verbo como núcleo. Ah, professor. Olha só, neste momento aqui, eu estava aqui ministrando e me lembrei de um exemplo que eu usava muito no início da minha carreira, há muito tempo atrás, há muito tempo mesmo. Isso já há 10 anos. Iniciei minha carreira em 2009, 2010, já tem um tempinho quando eu iniciei a carreira. E aí, eu me lembro desse exemplo aqui, ó, que eu usava. O rei fraco. O rei fraco faz fraca. O rei fraco faz fraca a forte gente. Nossa, professor, eu gostava bastante desse exemplo aqui, me lembrei agora e é uma nostalgia para mim. O rei fraco faz fraca a forte gente. E aí eu quero analisar todo esse contexto. Primeira coisa, eu vou olhar para o verbo, que é o verbo fazer. Cadê o sujeito? O rei fraco, um rei que é fraco. Este aí é o seu sujeito. E aí, tudo que não é sujeito é o quê? Tudo que não é sujeito é predicado. Então, temos aqui o nosso predicado. Vou marcar aqui o predicado. Agora eu tenho que identificar que tipo de predicado é este dentro do texto. Então, observe o verbo fazer. Quem faz alguma coisa. Ó. O rei fraco faz o quê? O que ele faz? Ah, professor, faz fraca a forte gente. Não, mas ele faz o quê? Ele faz a forte, essa gente que é forte. É um objeto direto. Certo? Então o verbo aqui é VTD, ó. E aqui eu quero que você perceba comigo o seguinte. Eu vou usar aqui uma outra cor. Vou usar aqui o verde. Perceba aqui no primeiro exemplo, ó. O rei fraco. Veja que fraco é uma característica do rei, um adjetivo até. Aí sintaticamente é o quê? É adjunto adnominal. Sabe o que a gente pensa em relação a isso? O adjunto adnominal, ele apresenta para nós uma característica permanente.
uma característica permanente. Quer dizer, o rei ali, ele é sempre fraco. Ele é sempre fraco. É uma característica permanente. Então, olha só. Essa gente que está aí no nosso exemplo, essa gente, ela é fraca ou ela é forte? Ela é forte. É a forte gente. Tá vendo? Olha aqui, ó. Forte gente. Ou seja, forte gente. Esse forte aí, ó, característica da gente é uma gente que ela é forte. É um adjunto adnominal. Só que essa gente, no atual momento, ela está forte ou está fraca? A pessoa está fraca porque tem um rei fraco fazendo essa forte gente ser fraca. Isso, porque fraca aqui, ó, já é um predicativo do objeto. É um predicativo do objeto. E aí, o que eu vou anotar aqui pra você? Que o predicativo apresenta para nós uma característica que ela é transitória. Uma característica transitória. Naquele momento, ele estava fraco. Veja bem, se porventura opto por retirar este adjetivo fraco aqui, leia o texto. O rei fraco faz a forte gente. Percebeu que falta? Que faz falta na leitura do texto? Olha, o rei fraco faz a forte gente. Sim, mas o rei fraco faz a forte gente o quê? O rei fraco faz a forte gente fraca. Tá vendo? Então, olha a diferença de quem é um predicativo e de quem é um adjunto adnominal. Observe aqui no exemplo anterior, quando eu coloquei, ó, Bentinho considerou o comportamento estranho. Ou seja, naquele momento o comportamento era estranho. É uma característica transitória. Aqui, José Dias criticou o comportamento estranho. Quer dizer, ele é sempre estranho. É um comportamento que é estranho. Então, isso aqui é interessante demais. Anota na tela aí. Vamos deixar claro que na tela está mais visível para você. Então, vou pegar aqui, não sei se fica legal o verde com o amarelo, mas vou deixar aqui, ó. Se estudar essa diferença do adjunto adnominal para o predicativo. Por quê? Porque o adjunto adnominal apresenta uma característica permanente. E o predicativo é uma característica transitória. Olha como é que cobrou, por exemplo, certa vez o examinador na prova do Ministério da Justiça. Dizia assim, ó. Deixo, o exemplo era este. Deixo a aranha viva. Deixo a aranha viva. E aqui, ó, na sequência, ele apresentava o seguinte exemplo. Uma aranha viva, assustou o escritor. Isso aqui foi prova, Ministério da Justiça. Aqui o examinador queria saber se o adjetivo viva, tá deixando bem claro, ó, que viva, nos dois exemplos, é adjetivo, tá? O adjetivo. Então, vou até anotar para você, ó, que nos dois exemplos nós temos aqui, deixa eu pegar aqui uma coisa mais interessante. Aqui, ó, adjetivo, tá deixando aqui bem claro, nos dois contextos, que é um adjetivo. E ele está dizendo que o adjetivo viva, nos dois exemplos, apresentam a mesma função sintática. Aí qual é a ideia que eu trago a você? Sugiro que você tente apagar a palavra viva. No primeiro exemplo, leia sem a palavra viva. Deixo a aranha. Faz sentido? Ah, faz, professor, deixo a aranha. Não, não faz. Deixo a aranha o quê? Deixo a aranha alguma coisa. Ou seja, deixo a aranha viva. Agora no segundo exemplo, tire a palavra viva. Uma aranha assustou o escritor. Preciso falar viva? Não preciso. Por quê? Vai lá na tela. Por quê? Porque viva, aqui ó, no primeiro exemplo, é predicativo da palavra aranha. Então, ó, viva é predicativo de quem? Do objeto, ó. Olha para o verbo. Quem é que deixo? Eu. Quem é o predicado? Quem é o predicado? A oração inteira. Quando o sujeito for um sujeito elíptico, subentendido, eu já falei para você. O predicado é toda a oração. O sujeito está subentendido. Ah, professor, verdade. Então tá. Aí quem deixa algo, ó. Deixou o quê? Deixou a aranha, que é o objeto direto. Agora deixa a aranha o quê? Viva. Viva não é característica da aranha? Então é predicativo do objeto. Isso significou que o predicado, aqui dentro é um predicado o quê? É um predicado que é verbo nominal. Verbo nominal, porque tem como núcleo o verbo e o nome. Agora,
No segundo exemplo, nós percebemos aqui o seguinte, ó. Uma aranha é o seu sujeito, correto, professor? Uma aranha é o sujeito. E ali, ó, quem é o predicado? É todo o resto. Opa! Na verdade, professor, o sujeito é uma aranha viva. Ah, beleza, então, uma aranha viva. Vou marcar aqui pra você já já. Então, todo o resto é predicado. Todo o resto é o predicado, tá? Por quê? Porque o sujeito aqui dentro é uma aranha viva e aqui está o verbo. Quem assusta, assusta algo. Assustou quem? Assustou o escritor. Agora, veja que esse viva, que é uma característica da aranha igual no texto anterior, só que aqui você pode retirar, porque ele é um adjunto adnominal. Lembra que eu falei que o predicativo tem característica transitória? Quando eu falo, deixa a aranha viva, ela pode ou não ficar viva, é uma característica transitória. Quando eu falo uma aranha viva, ela é viva, é uma característica permanente. Interessante, né? Agora, nesse segundo exemplo, o meu predicado, ele é chamado de predicado o quê? Apenas conhecido como predicado verbal. Por quê? Porque você não teve neste exemplo agora, você não tem mais um predicativo. Então, o predicado é apenas predicado verbal. Aí está a grande sacada, né? Ah, e o primeiro exemplo aqui, o rei fraco faz fraca, forte gente, eu não anotei, mas vou anotar. O predicado seria o que lá? Verbo nominal. Verbo nominal. Por quê? Porque fraca é o predicativo. Então, tem como núcleo aqui o faz, o verbo, e tem como núcleo o fraca. Eu gosto muito deste exemplo. O rei fraco faz fraca a forte gente. Comente comigo o que você achou deste exemplo também. Bom, olha aqui para mim, por gentileza. Eu vou concluir aqui este bloco sobre predicado verbal, mas no próximo bloco nós continuamos falando sobre esse assunto. Então não saia daí, venha comigo no próximo bloco. Até já, um abraço do lucaslemos.pro.